Olá, queridos alunos da primeira série. Esse é o segundo vídeo. Eu vou mostrar para vocês algumas particularidades sobre os gráficos, os tipos de gráfico da função quadrática. E isso deve ser levado em consideração em qualquer momento, em qualquer questão que tiver um gráfico de uma equação de segundo grau, vai ser o mesmo raciocínio, a mesma coisa, né? A gente vai agir da mesma forma, vai considerar os mesmos elementos. No caso aqui, a gente tem 6 tipos de gráficos de uma função quadrática. Vocês podem observar aqui que aqui não existe uma função constante, não existe função constante de função quadrática, tá? Função afim tem, agora função quadrática não. Observando aqui, a gente tem esse primeiro caso aqui, ó, esse primeiro gráfico aqui, olha só, é uma parábola e a concavidade dessa parábola está voltada para cima. Essa daqui, ó, no segundo gráfico também a concavidade está voltada para cima. Nesse terceiro gráfico a concavidade também está voltada para cima. Ou seja, esses 3 primeiros gráficos aqui são gráficos de funções crescentes. Agora, esses gráficos aqui de baixo seguem o mesmo raciocínio dos de cima, só que olha só, aqui a concavidade está voltada para baixo, aqui a concavidade voltada para baixo, aqui a concavidade voltada para baixo. Isso significa que esses gráficos aqui são correspondentes a funções decrescentes, ok? Agora, o que tem de diferente entre eles? Olha só, nesse primeiro gráfico aqui, ó, a parábola ela vai cortar o eixo x em 2 pontos distintos, ou seja, 2 pontos diferentes, tá? Que é o mesmo caso desse gráfico aqui da função decrescente. A parábola corta o eixo x em 2 pontos diferentes, 2 pontos distintos. O que isso quer dizer para mim? Isso quer dizer para mim que além dessa função aqui, essa primeira ser crescente, que a gente já viu, que todas essas 3 aqui de cima são, eu tenho que o meu delta, o valor do delta, que eu vou calcular aqui, é maior do que 0. E por que o delta aqui é maior do que 0? Porque toda vez que o delta é maior que 0, sempre uma equação de segundo grau tem 2 raízes reais, 2 respostas, ou seja, vão ter 2 valores para x. Então, por exemplo, delta igual a 4, por exemplo. Aí vai jogar na segunda fórmula, vai achar as 2 respostas, as 2 raízes reais dessa equação. No caso, a função vai se tornar uma equação quando a gente está calculando as raízes. E a gente vai encontrar 2 resultados. Então, delta aqui é maior do que 0 porque a parábola corta o eixo x em 2 pontos diferentes. Agora, e aqui? Como é que funciona? É a mesma coisa. Aqui a gente sabe que o delta é maior do que 0. Mas como assim, professor, maior que 0, mais uma função crescente e outra decrescente? Não tem nada a ver. Aqui, o valor do delta corresponde ao número de pontos onde a parábola vai cortar o eixo x. E no caso, como também é 2 pontos, a gente tem que o nosso delta é maior do que 0, ok? Então, vamos utilizar o mesmo raciocínio nas outras aqui correspondente ao delta. Então aqui, o valor do delta é igual a quanto? Notem que nesse gráfico aqui, ó, a parábola corta o eixo x, ela encosta no eixo x em apenas um ponto. E isso acontece quando a nossa equação de segundo grau tem apenas uma resposta. E o único caso onde acontece que a equação de segundo grau tem apenas uma resposta é quando o delta é igual a 0. Quando o delta é igual a 0, a gente tem que o gráfico vai cortar o eixo x em apenas um ponto. No caso, ele vai encostar e depois vai voltar. Nesse caso aqui, ó, o delta vale quanto? O delta também vale 0, olha só, em quantos pontos a parábola está cortando o eixo x? Em apenas um. Quando corta em apenas um ponto, o delta é igual a 0. Ok?
Agora aqui, nesse terceiro aqui, ó, em quantos pontos esse gráfico, essa parábola está cortando o eixo X? Ela não está cortando em nenhum. Olha só, o eixo X está intacto aqui, ó. Nada passa pelo eixo X. Ela vem até um determinado ponto e depois volta. Isso quer dizer que eu não tenho valores para X. E para mim não obter resultados para X, o meu delta tem que ser negativo. Ou seja, o delta tem que ser menor que zero. Então, quando eu tenho um delta negativo, o meu gráfico vai ficar dessa forma aqui, ó. Ele não vai encostar no eixo X, porque quando o delta é negativo, a gente vai tirar a raiz quadrada de delta. Não existe raiz quadrada de números negativos dentro do conjunto dos números reais e a gente vai obter conjunto vazio como solução. Ou seja, não vai ter nenhum valor aqui no eixo X onde o gráfico vai encostar, porque a gente não vai ter nenhuma resposta. No caso aqui, essa função crescente, essa aqui é uma função decrescente e é do mesmo tipo. Notem que a parábola não está cortando o eixo X em nenhum ponto aqui. Então, o nosso delta também é menor do que zero. Outra coisa que a gente pode observar é o valor do coeficiente A. Então, vou colocar aqui, ó. O coeficiente A, a gente pode fazer as comparações aqui. Vamos observar o seguinte. Para eu ter uma função quadrática, uma função de segundo grau, eu preciso ter um valor para o A. O A não pode ser zero nunca. Tá? Não é que nem na função afim, que o A pode ser zero e mesmo assim vai dar uma função constante e vai funcionar. Aqui, não. Aqui, se o A for igual a zero, vai sobrar o bx mais c igual a zero, vai se transformar numa função afim, que vai ser uma reta, não vai ser uma parábola. Ok? Então, qual é o valor do A? Lembrem-se lá da função afim que a gente já estudou. Quando o A é maior do que zero, a gente tem uma função crescente. E quando A é menor do que zero, ou seja, negativo, a gente tem uma função decrescente. Então, como eu tinha falado, essas três funções aqui, ó, tem a concavidade voltada para cima, portanto elas são crescentes. Então, em todos esses três casos, o A é maior que zero, ou seja, o valor do A aqui é positivo. Esse é o nosso valor do A. Porque todas as funções aqui, ó, são crescentes. Só observando o gráfico, aqui a gente consegue encontrar a resposta para ver se uma função é crescente ou decrescente. Então, todas essas funções aqui são crescentes, já que a concavidade da parábola está voltada para cima, a forma como se fosse uma taça. Aqui, ó, se a gente tentar encher, vai encher tranquilamente. Agora, aqui também forma uma taça, só que virada de cabeça para baixo. Se a gente tentar encher aqui, ó, vai rolar aqui e não vai encher. Portanto, essas funções são funções decrescentes. E para eu ter uma função decrescente, o valor do meu coeficiente A, que é lá do ax ao quadrado, é o valor que fica na frente do x ao quadrado, é o valor do A, ele tem que ser menor do que zero. Então, todos os valores aqui do A são menores que zero, ok? E as funções aqui são decrescentes. Então, os gráficos, as possibilidades estão ali. São esses 6 tipos de gráficos que podem acontecer. 3 possibilidades para a função que é crescente e as mesmas 3 para a função que é decrescente. A única coisa vai mudar a posição da parábola, ok? Então, para esse vídeo é isso. Depois eu vou passar um pouquinho mais de exemplos para vocês entenderem como funciona melhor, ok? Valeu, até o próximo vídeo.